Bom, pessoal, nessa questão aqui, uma questão do Carlos Drummond de Andrade, né, presente na obra A Rosa do Povo, né? Bom, essa obra aqui é A Rosa do Povo, aquela obra que está ali no contexto da segunda fase do modernismo, certo? Segunda fase do modernismo. O que que traz essa segunda fase do modernismo para a gente, né? A gente tem uma palavra-chave para classificá-la, né? Diante ali da primeira geração do modernismo, da primeira fase do modernismo. Essa que é a fase de consolidação. Se é a fase de consolidação, você ainda vai ter características comuns da primeira geração. Por exemplo, o uso do verso livre, né? O uso, por exemplo, do verso branco, que é aquele verso que não tem rima. A utilização, por exemplo, da fala oralizada, a valorização do português brasileiro e todas essas características. Mas aí também tem alguns ganhos, né? Há um retorno, por exemplo, do uso do verso fixo, alguns poetas mais que outros utilizam, e há um certo equilíbrio. O próprio Carlos Drummond de Andrade utiliza bastante versos livres, mas não significa que todas as poesias usam verso livre, né? Em A Rosa do Povo, todos os poemas têm versos livres? Não, tem alguns que têm versos fixos. Todos os poemas não usam rimas? Não, tem alguns poemas que usam rimas. Todos os poemas que não usam rimas não apresentam musicalidade? Não, eles podem apresentar musicalidade de outras formas, através do ritmo, através do uso de aliterações, assonância, né? Ou seja, tem outros recursos sonoros, outros recursos típicos do gênero lírico que são explorados, certo? Bom, eu estou fazendo toda essa introdução porque nesse texto aqui, do Carlos Drummond de Andrade, de novo, uma temática muito comum, né, que é a metalinguagem, mas aqui a gente observa que a metalinguagem é trabalhada também num dos recursos muito utilizados lá na primeira fase, que é a paródia, certo? O uso da paródia para fazer uma revisão histórica, para fazer uma crítica à literatura de outros tempos, de outras escolas, como, por exemplo, aqui uma crítica ao romantismo, aquele nacionalismo exacerbado, né? Aquele nacionalismo sem crítica nenhuma, né? Chamado de utópico. E aí nós temos uma nova Canção do Exílio que a gente sabe que é uma paródia da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, poema muito famoso, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Muito bem. Como eu disse para vocês, é sempre bom que a gente faça o quê? Que a gente leia primeiramente o enunciado e principalmente o comando da questão. O poema apresentado é parte da obra Rosa do Povo de Carlos Drummond de Andrade. A respeito de seu conteúdo, ou seja, do conteúdo deste poema, é incorreto afirmar que. Lembra que toda vez que tiver uma alternativa que peça para você marcar algo negativo, o incorreto, só não pode ser, exceto, é bom que você sempre escandalize em sua prova, né? Para você não fazer correndo ali, você está com pressa e tal, você tem que fazer muitas questões de exatas. E aí você chega aqui e dá uma olhada e começa a analisar a letra A, a letra B, e as duas parecem estar corretas e você fica desesperado e fala, poxa, e você perde tempo, né? Então você tem que achar a resposta incorreta. Vamos ler o poema rapidamente? Um sabiá na palmeira longe. Estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sob flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Onde tudo, deixa eu marcar aqui, né? Onde é tudo belo e fantástico, só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Ainda um grita de vida e voltar, para onde tudo é belo e fantástico, a palmeira, o sabiá, o longe. Bom, eu estou fazendo um destaque aqui porque esse termo, né, o longe, aparece bastante vezes. E aí você observa alguns termos, algumas expressões, alguns versos aqui que remetem à Canção do Exílio original. O sabiá e a palmeira, que está tão presente lá no poema original, que significam a flora e a fauna brasileira, né, em toda a sua exuberância, representada aí a fauna pelo sabiá e a flora pela palmeira, né? Muito bem. Aí fala sobre mata, né, sobre o céu, aquele céu bonito e tudo mais, mas observa que a abordagem aqui ela está diferente e ele reforça isso para o longe. Muito bem.
Então, temos que marcar a alternativa incorreta. Letra A fala o seguinte: trata-se de uma variação do tema do saudosismo. É uma variação? Ele está falando de forma diferente, não está? Do tema do saudosismo, ou seja, o saudosismo como ocorreu lá na Canção do Exílio original, né, em que o poeta ele tem saudade da sua terra natal, né, saudade de um ambiente e coisa mais, e tudo mais. Aqui o Carlos Drummond também está com essa saudade desse ambiente, da natureza, né? E esse saudosismo, ele fala que está longe. Aí aqui a perspectiva pode ser bem diferente. Enquanto o Gonçalves Dias ele estava com saudade de sua terra natal, que é o Brasil, porque ele estava exilado em outro país, aqui o Carlos Drummond de Andrade ele está dentro do próprio país, mas ele vê que a natureza está longe, né? Aí fazendo uma crítica, por exemplo, ao desmatamento, né? A perda, né, da camada natural, né, a zona da mata, né, a floresta amazônica e por aí vai. Então, realmente, trata do tema do saudosismo de uma forma variada, né, sobre a terra natal, uma atualização moderna da idealização romântica da pátria, sim, né? Aqui o Carlos Drummond está atualizando, né, essa idealização, aqui como ressaltando que a nossa natureza realmente é muito exuberante e bonita, né, mas não deixa de ter aquela crítica. Letra B. Estabelece relação de intertextualidade, sim, com o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias, operada em forma de paráfrase. Sim, paráfrase. Lembra que a paráfrase é quando você reescreve um texto original com outras palavras, certo? Em algumas dessas palavras, principalmente, tem que manter o sentido original. O sentido original que ele mantém, como eu já repeti aqui para vocês, é sobre o uso da fauna e flora brasileira em toda a sua exuberância. O sabiá, a palmeira, né? O canto, né? Tipo o canto do pássaro, que lá no Gonçalves Dias ele usa o termo grogear, né? Muito bem. Letra C. Demonstra uma apropriação, esse termo aqui, apropriação, de um poema de Gonçalves Dias, preservando os mesmos esquemas de métrica e de rima do texto original. Bom, existe uma apropriação, parece que está no sentido de tomar para ele, né? Ou seja, ele está parecendo que está roubando aquilo, né? Roubando aquele esquema, e aí não. Até porque o título ele está falando uma nova canção do exílio, ele não está se apropriando, né? Ele está fazendo uma referenciação, né? Ele faz uma referenciação, certo? Bom, e ele fala assim, preservando os mesmos esquemas de métrica e rima. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nós temos um esquema de rima, né, que o segundo verso rima com o quarto, ou a gente fala rima em versos pares. Observa aqui, um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam um outro canto. Não há o mesmo esquema de rimas, né? Não há, por exemplo, nem separação por estrofes, como acontece na canção original. Você não observa aqui o uso de rimas evidentes, né? Uma ou outra palavra aqui parece que rima, mas é bem isolado, certo? Então, resposta muito tranquila, basta a gente observar esse aspecto da construção do poema. Letra D, utiliza as imagens do sabiá e da palmeira como sugestão de um espaço onde todas as coisas, embora distanciadas, porque muitas vezes ele fala do longe, lembra? Longe como distante, são belas e fantásticas. Sim, ele fala de maneira pejorativa sobre o sabiá e sobre a palmeira? Não. Ele fala que a palmeira e o sabiá, né, que cantam lá longe, né, o céu cintila sobre flores úmidas, ele tá pintando aí, né, como se fosse uma pintura mesmo, um ambiente muito bonito, certo? Muito bem. A noite feliz com o sabiá e a palmeira. Então, observa que realmente, né, há essa descrição, né, da beleza e do fantástico, né, a espécie da fantasia que traz essa imagem do sabiá e da palmeira. Ok? Então, uma questão muito tranquila, porque os aspectos, né, formais, que acho que é a parte mais tranquila de você analisar um poema, aqui fica bem evidente. Ok?